pá, vamos fazer as atividades? Olha só a primeira. Na situação a seguir, determine graficamente as características da imagem do objeto real, ó, fornecida pelo espelho convexo. Ele pede para dar a posição, onde que ele fica, se é entre o vértice e o foco, entre o foco e o centro de curvatura, após o centro de curvatura. Pede a natureza, se é real, se é virtual, orientação direita ou invertida, e o tamanho maior, menor ou igual. Bom, aqui eu botei eixo principal, espelho convexo. Vou colocar o objeto aqui em qualquer lugar, ó. Coloca o objeto aqui. Lembra aqueles raios que eu havia feito, os raios notáveis? Bom, é isso que a gente vai usar. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, um raio que vem paralelo, aí no espelho côncavo ele bate e volta no foco. Como é um convexo, ele vem daqui, ó. Tu prolonga aqui e vai para lá, ó. Certo? É isso que vai acontecer. Deixa eu pegar uma outra caneta, que essa aqui bichou. Essa aqui ficou ruim. Ó, ele vem paralelo, bate no espelho, e ele, ó, sai do foco aqui, ó. Fechou. O outro raio que eu vou usar, basta usar dois, para te cruzar dois pontos. O outro raio que eu vou usar é esse aqui, ó. É chamado raio do vértice. Ele vem aqui e ele volta com o mesmo ângulo, ó. Aí, se tu notar, esses dois raios aqui, eles representam o raio de um ponto imagem. Só que por que é virtual? Eu não estou vendo cruzar num ponto. Não estou vendo chegar num ponto. Eu vou ter que projetar aqui, ó. Aí, esse ponto aqui representa o ponto imagem. Bom, aí a imagem está aqui, ó. A imagem está aqui. Com relação a que tu tem que escrever, a posição. A posição qual é? Entre o vértice e o foco. Sempre vai acontecer isso. Natureza da imagem. Virtual. Orientação. Direita. O que quer dizer direita? Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem está igual. E nesse caso aqui, menor. É o que eu chamo de VMED. Virtual, menor e direita, tá? E a posição entre, ó, o vértice e o foco, tá? Então, entre o vértice e o foco, virtual, menor e direita, VMED. Fechou? É isso. Bom, vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele pede para eu conjugar as imagens e o espelho côncavo. O que acontece? O côncavo não é igual ao espelho convexo aqui, que dá um tipo de imagem, tem 5 tipos. Joe, aí, olha só, vamos começar com o primeiro caso. Eixo principal, olha aí, espelho côncavo, foco, centro de curvatura. Vamos colocar o objeto, ó, bem longe. Centro de curvatura e foco. O foco sempre é metade do centro de curvatura. Nesse caso, olha só, vou fazer assim, ó. Raio que ele vem paralelo, bate no espelho e volta pelo foco, tá? Esse é o primeiro raio. Vamos fazer agora um outro raio. Nesse caso, dá para fazer de novo aqui, ó. O raio que ele, ó, passa pelo foco, vem reto, bate no espelho e volta paralelo. Tá vendo esse ponto que cruzou aqui? Esse ponto, ele é um ponto imagem real. Por que é real? Eu estou vendo o raio sair do espelho e cruzar aqui. Então, esse cara aqui me dá uma imagem. Como é o tipo dessa imagem? Vamos responder as 3 perguntas. Posição.
onde fica a imagem aqui? A posição entre o centro de curvatura e o foco. Essa é a posição. Natureza. Essa aqui é uma imagem real. Toda imagem real é invertida de um objeto real, a imagem é invertida. E nesse caso aqui, ela é menor que o objeto. O que tu vai notar? O objeto vai se aproximar do espelho, a imagem vai para trás e vai aumentando de tamanho. É isso que vai acontecer. Agora eu vou fazer o segundo caso. Está preenchendo no exercício. Ó. Exercício 2 já foi além do centro de curvatura. Vou fazer agora o outro caso. Olha só. Nesse caso aqui, eixo principal, espelho côncavo, foco, centro de curvatura. Vou aproximar. Então, em qualquer lugar antes do centro de curvatura, a imagem sempre vai estar entre o centro e o foco, real invertida menor. Agora, eu vou colocar o objeto bem aqui, ó. O objeto sobre o centro de curvatura. Centro de curvatura, foco. O centro de curvatura é um local especial pela simetria. É justamente o foco daquela esfera que fez o espelho. Então, se a gente desenhar aqui bonitinho, ó, ele vai vir paralelo, vai refletir e vai voltar pelo foco. O outro cara vem pelo foco, aí ele vai refletir e vai voltar aqui. Meu desenho ficou horrível, vou fazer de novo. Tá vendo aqui, ó? Esse detalhe ali, ó, eu fiquei por cima do foco, teria que vir mais embaixo. Tá? O foco tá aqui, ó, teria que vir mais embaixo aqui, ó. Aí, esse pouquinho que mudou já deu mais ou menos para fazer o desenho, tá? Não ficou perfect, mas é isso. A imagem, nesse caso, pela simetria, vai ficar exatamente sobre o centro. A imagem, ela continua real, ela continua invertida em relação ao objeto real, só que nesse caso agora, como o objeto está se aproximando, a imagem está aumentando de tamanho. Então ficou do mesmo tamanho, tá? Aí, ó, vem paralelo, volta pelo foco, vem pelo foco e volta paralelo. Aí formou objeto na mesma posição da imagem, nesse caso, sobre o centro de curvatura. Antes do centro, sobre o centro. Próximo desenho vai ser assim. Agora o objeto vai estar entre o centro e o foco. Aí, vamos fazer o desenho. Vamos lá? Entre o centro e o foco agora. Eixo principal. Espelho côncavo, centro, ó, foco, centro de curvatura. Vamos colocar o objeto onde agora? Ó, toda essa região antes do centro, a imagem fica real invertida menor. Sobre o centro, real invertido do mesmo tamanho. E agora aqui, ó, vamos colocar o objeto entre o centro e o foco. Vamos fazer aqui raios, mesma coisa. Vem paralelo, volta pelo foco. Depois, vem pelo foco, bate no espelho e volta paralelo. Tu tá vendo agora que a imagem ficou aqui, ó. Essa imagem está de cabeça para baixo, tá? Ela é invertida. Ela é como? Ó, ela fica além do centro, tá? Natureza dela, real, invertida, segue a lógica. Era menor, ficou do mesmo tamanho e agora vai estar maior que o objeto. 1, 2, 3 casos. Quarto caso, não forma imagem. Por quê? Deixa eu te explicar. Olha só. Vamos junto aqui. Eixo principal, espelho côncavo, foco, centro de curvatura. Primeiro caso, antes do centro. Segundo caso, sobre o centro. Terceiro caso, entre o centro e o foco. Quarto caso, o objeto vai estar agora exatamente sobre o foco.
Nesse caso aqui, o que acontece? Ó, raio vem paralelo, bate no espelho, volta pelo foco. Não dá para fazer mais o raio que bate no foco, porque o objeto é exatamente sobre o foco. Aí eu vou usar o outro raio agora, que foi aquele que eu usei antes, que é o raio do vértice. Ó, vem aqui e volta com o mesmo ângulo. Tu tá notando que esses raios não se cruzam? Se eles não se cruzam, como acontece aqui, não forma imagem, a gente fala que é a imagem imprópria, ou ainda ela se forma no infinito. Porque da matemática vem esse conceito que duas retas paralelas se cruzam no infinito. Falta o último caso agora, tá? Ó, vem comigo aqui embaixo. Eixo principal. Foco, foco. Centro de curvatura. Onde vai estar o objeto agora? O objeto vai estar entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Aí, ó, vamos fazer assim. Vem o raiozinho paralelo, bate no espelho e volta pelo foco. Agora não dá para fazer nenhum outro raio que não seja esse, ó. Ele vai vir aqui e vai voltar com o mesmo ângulo. Só que se tu notar, esses caras nunca vão se cruzar por aqui. Aí o que vai acontecer? A gente tem que fazer aqui, ó, os prolongamentos. E daí vai formar essa imagem aqui, ó. Cara, que imagem é essa? Essa imagem, diferente da outra agora, ela vem de pontos que eu tive que projetar. Então, essa imagem aqui, ela está entre o vértice e o foco, né? Tá vendo aqui? Posição entre o vértice e o foco, tá? Natureza dela, virtual. Direita. E maior que o objeto. Bom, a gente viu aqui os 5 casos do espelho côncavo, vimos um do espelho convexo, agora vamos lá para o resto das atividades.